não, tá? Não dá certo, não. Então, vamos lá começar a aula. É o primeiro aulão aqui ao vivo no YouTube, né? Então, é a minha primeira vez aqui nesse mundo tecnológico, tá, gente? Mas vamos lá. Sempre a gente vai ter alguma base para poder começar a redação. A gente não começa do zero. A gente tem que saber, pelo menos, o que vai sustentar o nosso texto, tá? Então, gente, quem tá no Instagram, vamos lá pro YouTube, tá bom? Eu não vou responder ninguém aqui pelo Instagram, tá bom? Então, a gente precisa ter uma base para poder começar o nosso texto. E hoje a gente vai ver o que vai sustentar a nossa escrita. Muito se fala em repertório, muitos falam em tese, né? A gente vai ver tudo isso aqui, os conceitos básicos, e a gente vai ver realmente o que precisa para poder montar o nosso textinho bonitinho lá. Nós vamos ver as 5 competências de forma geral e quais são os conceitos que nós precisamos saber para quem vai fazer o Enem aí. Precisa saber os conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer um resuminho aí, uma revisão do texto dissertativo. Quem é que sabe aí para mim o que é texto dissertativo? Argumentativo. A gente já aprendeu isso na escola, os tipos textuais, e a gente, às vezes, não se dá conta, né? O vestibular pede um texto dissertativo. O que eu preciso falar? Eu não sei nem do que eu vou falar lá naquela frase temática. Aquela frase negrita assusta muita gente, né? Me assustava também. E era a primeira coisa que eu fazia, era bater o olho. Eu abria minha prova, eu ia logo na prova de redação e batia o olho lá. E aí eu ficava desesperada uns 2 minutos e depois pensava no tema. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é o texto dissertativo argumentativo, né? Então, o dissertar é falar sobre algo, dar a sua opinião sobre alguma coisa. Então, você vai ter lá um tema, mesmo que não seja na redação. Toda vez que a gente conversa com um aluno, a imagem tá ruim? Não dá para ver? Então, vamos lá. E agora? Tá melhor? Assim fica melhor? Olha para mim, Flávia. Tá normal aí, Maria Alice? Dá para ler, gente? Tá dando para ler assim? Tá dando para ler assim? Beleza, então vamos continuar. Dissertar não é só falar lá na redação sobre dar a sua opinião. A vida inteira a gente dá a nossa opinião sobre alguma coisa. Quando a gente está na roda de amigos, a gente dá nosso parecer. Quando a gente está lá na escola, vai falar mal de algum professor, de alguma matéria, ou que a matéria está difícil, a gente sempre dá a nossa opinião. Mas a nossa opinião, ela tem que transpor um fato da gente concordar ou discordar. Geralmente, por nada, Flávia, geralmente quando a gente tenta dar a nossa opinião, muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente quer que quem está escutando a nossa opinião concorde com o que a gente está falando, não é verdade? Então, quando é assim, a gente só não pode dar a nossa opinião do nada. Só falar assim, eu acho que isso daqui é bom. Eu acho matemática uma matéria muito legal. E aí? Por quê? Você tem que trazer, sabe aquela coisa de justificar a sua resposta? Que você tem que justificar aquelas provas chatinhas que a gente fazia na escola. E tinha lá assim, você concorda com isso? Ou isso é certo? E você tem que falar sim ou não. E depois justificar a sua resposta? É a mesma coisa aqui. A gente tem que trazer argumentos que vão comprovar por que estamos dando a nossa opinião sobre aquilo. Por isso é importante você, além de dar a sua opinião, você tem que convencer quem está lendo a sua opinião e persuadir. Então, convencer é fazer alguém acreditar no que você está falando. Mas você tem que trazer argumentos, fatos e provas para poder esta pessoa acreditar no que você está falando. Eu costumo sempre falar assim, o exemplo básico.
Quando sua mãe, você pede para sair com uma amiga, a sua mãe, se você quer ir para a festa, a sua mãe vai falar assim: não, não vou deixar você ir para a festa. Mas aí, se você falar assim, fulana vai. Nesse caso que a fulana vai e sua mãe ama essa sua amiga fulana, ela vai falar assim: não, então eu vou deixar você ir, porque se ela vai, ela é uma pessoa responsável, então eu vou deixar você ir. Outro exemplo para poder você perceber como é convencer e persuadir uma pessoa. A prova de matemática, todo mundo da sala tirou nota baixa, incluindo você. Aí você vai mostrar sua nota para sua mãe. E aí o que, que ela vai fazer? Não é possível que você não estudou. Não é possível que você tirou uma nota dessa. Você só estuda e você tira uma nota baixa dessa. Aí você fala assim: não, mãe, eu estudei. Mas não é possível. Não é possível que só você tirou essa nota baixa. Aí você vai falar assim: não, mãe. Mas a sala inteira tirou essa nota baixa. Aí ela vai mudar a percepção dela. Porque se você estudou e foi a sala inteira que tirou nota baixa, quer dizer que o problema não está nos alunos. Provavelmente foi a matéria difícil ou o professor que não conseguiu passar essa matéria. Olha só você conseguindo convencer e persuadir a sua mãe a não vislumbrar que você não estudou para a prova. Percebe aí como é diferente? Então, você conseguiu trazer provas, foi que todo mundo tirou nota baixa, e aí você convenceu, persuadiu a sua mãe a realmente achar que você deu o seu melhor, mas era a matéria ou o professor que não conseguiu persuadir, não conseguiu te ensinar direito a matéria. Por isso que todo mundo tirou nota baixa. Conseguiu compreender aí, gente, o que quer convencer e persuadir alguém e por que você precisa ter a sua opinião crítica? Beleza? Posso seguir? Então vamos lá, hein? Isso. Tá bom, muito bem. Legal. Então vamos seguir.